E já de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Vá ligando, vá participando, vá interagindo conosco. Estamos ao vivo hoje falando sobre dores na coluna e convidamos um super médico, um especialista em dor, especialista em coluna, o Dr. Fabrício Dias, né? Ele é médico intervencionista da dor e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor. Então, a sua pergunta é fundamental para conhecermos, né, como funciona o nosso organismo, quais são os tratamentos, quais são os diagnósticos. É fundamental. Vai ligando, vai participando, o telefone está aí, o e-mail também está aí, viu? Muitas perguntas, muitos e-mails chegando aqui. Doutor, vamos lá para Santa Maria, lá no Distrito Federal. É a nossa amiga Rita Maria de Pontes Lima. Dona Rita Maria, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco. Olha só, Frei, estou com 81 anos, estou com 2 hérnias de disco e desgaste nos ossos da coluna e na perna. O médico disse que é caso de cirurgia. Com este problema que estou, só cirurgia é indicado? Não é arriscado com a minha idade fazer uma cirurgia? Pergunta a nossa queridíssima Rita Maria, lá de Distrito Federal, lá em Brasília, doutor. Olá, dona Rita. Assim, sem ver nenhum exame, sem examinar a senhora, é impossível dizer se só a cirurgia pode ajudá-la, mas hoje a grande maioria das dores na coluna, como a gente já falou aqui antes, elas são passíveis de tratamento com coisas menos invasivas. Então procure alguma outra opinião aí para ver se alguém pode oferecer alguma coisa que possa ser menos invasiva para a senhora, porque é claro que na idade da senhora uma cirurgia na coluna pode trazer mais riscos do que uma intervenção menos complicada, vamos dizer assim. Mas há casos que também a cirurgia ela tem que ser instituída para que haja a melhora, mas procure uma outra avaliação para que a senhora tenha realmente outra opinião, né? O importante, viu, dona Rita, é a senhora não ficar assim, eu tenho 81 anos, vou ficar parada. Não continuar sofrendo. O importante é parar essa dor que a senhora está sentindo aí. Então, procure, como disse o médico, procure outra opinião, enfim, mas também a senhora merece, né? Tem mais 20, 25 anos de vida, bendito seja Deus, mas então que esse tempo seja um tempo de qualidade de vida, viu? A gente fica na torcida pela senhora, viu, querida? Deus abençoe, viu? O nosso amigo Gilmar Miranda mandou um e-mail, ele que é de Gouveia, Minas Gerais. Um grande abraço, Gilmar, Deus abençoe, viu? Olá, Frei Rinaldo, parabéns pelo programa. Me informe, por favor, com o doutor, qual é o melhor remédio para a dor na coluna e se caminhada faz bem para a coluna? Pergunta o nosso amigo Gilmar Miranda, doutor. Gilmar, olá, como vai? O melhor remédio para a coluna depende de uma avaliação bastante detalhada que o médico vai fazer do seu problema, para realmente ele poder designar que medicação que pode ser mais apropriada para que você tome. O importante é você não se automedicar, né? Um problema muito grande que a gente tem no Brasil hoje é a automedicação com os anti-inflamatórios. Então as pessoas elas compram na farmácia os anti-inflamatórios sem receita muitas vezes, né? E ficam tomando isso por meses, muitas vezes, algumas vezes por anos até. E o anti-inflamatório ele pode trazer sérios problemas à saúde a longo prazo, como problemas não só de gastrite e de úlcera no estômago, como problemas de hipertensão arterial, insuficiência renal crônica. Então, não se automedique, busque aí alguém que possa realmente fazer uma avaliação do seu caso para que possa te dar uma medicação apropriada. Tá vendo? Mais uma vez a gente reforça, o doutor insistiu naquilo que a gente sempre tem, bate nessa tecla, jamais a automedicação, jamais, viu, gente? Procure um médico, ele vai, porque pode ser que alivie aquele problema, mas está acarretando no seu rim, no seu fígado, tudo vai passar por lá, viu? Cuidado, viu? Vamos lá para para Laguna, lá em Santa Catarina. Laguna, quem representa é o seu Sebastião. Sebastião Honorato. Um grande abraço, seu Sebastião. Muito obrigado, viu? Ele pergunta, qual é a sua opinião sobre fisioterapia utilizando o método pneumático? Pergunta o nosso amigo Sebastião, doutor. Olá, seu Sebastião. A fisioterapia para as dores lombares, para as dores na coluna, elas são o alicerce, a base de todo o tratamento. É o que existe de mais importante para o tratamento da dor da coluna, é uma boa reabilitação, uma boa fisioterapia. E não existe uma fisioterapia específica que seja boa para todos os problemas na coluna. Então é importante que também faça uma avaliação com o fisioterapeuta, porque o exercício mal feito, o exercício orientado de maneira errada, ele pode ser, não só pode não ajudar, como pode piorar o problema na coluna.
Então é muito importante realmente que faça uma avaliação bastante detalhada de todo o problema com um bom fisioterapeuta para que ele possa instituir a fisioterapia adequada. Mas, via de regra, o fortalecimento da musculatura lombar abdominal, ele é fundamental para que, a longo prazo, você possa melhorar a dor na coluna. Doutor, vamos lá para Patos de Minas, Minas Gerais. Quem representa a cidade é Valdeti Camedo de Lima Pereira. Obrigado, dona Valdeti, muito obrigado pelo carinho da senhora, viu, querida? Antes a gente viu aquele caso daquela senhora com 81 anos, dona Rita, né, Rita Maria. Mas agora a dona Valdeti tem 70 anos e tem artrose em todas as vértebras, duas hérnias de disco, tem lombalgia, me causa muitas dores nas pernas. O que o doutor me aconselha? Está perguntando aí a nossa amiga Valdeti, doutor. Olá, dona Valdeti. Patos de Minas é a cidade natal dos meus avós e da minha mãe também. Então, não nasceu ali, nasceu perto dali, mas moraram muitos anos ali. Fique à vontade, pode mandar um abraço, então, fala o nome deles aí, né? Um abraço para os meus avós, a dona Lourdes e o seu Dico, e para minha mãe, a dona Rosa. Eles estão todos lá? Eles moram, não, em Belo Horizonte hoje, meus avós, mas eles passaram uma boa parte da vida em Patos de Minas. Né? Tomara que esteja assistindo, viu? Então, Valdeti. Dona Valdeti, realmente também precisa de uma avaliação para saber o que está causando essa dor das pernas, e muitas vezes a dor das pernas ela vem irradiada por algum problema da coluna, né? Então, muito provavelmente essa dor das pernas ela vem por algum problema da coluna, e é importante então tratar esse problema da coluna para que melhore a dor das pernas. Então, uma avaliação seria muito importante de fazer com algum profissional aí para saber qual é o problema, se é uma artrose, se é uma hérnia de disco, o que está acontecendo que pode levar essa dor, que tem um tratamento adequado para isso. Vamos lá para São Luís do Maranhão, doutora. É a Maria Lúcia do Nascimento Costa que mandou a pergunta aqui. Muito obrigado. O povo de São Luís acompanhando o Vídeo de Saúde. Muito obrigado. O Brasil inteiro participando. Graças a Deus. Muito obrigado. Por isso que eu gosto desse programa. Por isso assim que ele chega, né, em vários cantos, várias cidades, várias regiões, vários estados. É isso que a gente quer. Representar você. Ter esse canal onde aqui você tem vez, você tem voz. Por isso que eu fico muito feliz aqui de ter criado esse programa Vídeo de Saúde aqui na sua TV Século XXI, na Rede Século XXI. A Maria Lúcia, ela gostaria de saber quando está com hérnia de disco e se sente muita dor, gostaria de saber qual é o procedimento correto para aliviar a dor. Doutor, hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco? E aí, pergunto a ela, como é que faz para aliviar essa dor? O que é uma hérnia de disco? Dona Maria Lúcia, como vai? A hérnia de disco é um problema de degeneração dos discos da coluna, como a gente está dizendo já, né? Então, os discos são estruturas que eles ficam entre as vértebras e que a função principal deles é de absorver a carga como um amortecedor da coluna. Então, o disco ele é formado por 3 partes principais. Eu digo que ele é mais ou menos como um chiclete bubalu. Okay. Então, ele tem uma capazinha dura por fora e por dentro vai ter uma gelatina. Então, o disco ele é a estrutura no nosso corpo que primeiro começa a envelhecer, por alguns fatores. O principal deles é porque ele recebe pouco sangue. Então, qualquer fator que leve a uma diminuição da oferta de oxigênio para dentro do disco, então ele começa a enfraquecer a sua capinha até que ela rompe. E quando essa gelatina vaza para fora e comprime algum nervinho, o nervo ciático, no caso da coluna lombar, então a gente chama de hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é uma das apresentações da degeneração do disco, né? Ô, doutor Fabrício, a gente vê aí nos outros canais de televisão que tem algumas propagandas muito bem feitas, né, muito bem elaboradas, com computação gráfica, e de repente lá a gente vai ver, a pessoa está andando e cai, olha, podia ter quebrado o osso, é o osso que está ficando fraco, compre isso, tome isso, entendeu? É válido isso, doutor, assim, eu posso chegar lá e a propaganda, ela me convence. Então eu vou lá tomar aquele complexo de cálcio, eu vou lá tomar aquilo lá. Ou seja, é bom isso sem alguma receita? Não, mais uma vez, a automedicação, ela sempre tem que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo os suplementos vitamínicos, né, se em excesso, eles também podem causar problemas para as pessoas. Então, é muito importante que se faça uma avaliação, que se faça exames laboratoriais, para que realmente a gente possa tomar a medicação que nós estamos precisando. Okay. Porque todo remédio,
é uma droga, na verdade, Ok. né? Então, a diferença entre a droga e o veneno é a quantidade que a gente usa. Então, se a gente usar uma quantidade muito grande de uma medicação, mesmo que seja uma vitamina que a gente não precisa, a gente pode ter quadros de intoxicação, na verdade. Ok. Né? A Exaura Aparecida Bernardes de Itaguajé, lá no Paraná. Muito obrigado, dona Isaura, por representar a sua cidade. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a senhora. Ela tem desgastes no lado direito da coluna. Gostaria de saber o que fazer, como aliviar as dores. Toma os medicamentos que são fortes, mas não estão dando muito resultado, diz ela aqui. E daí, dona Exaura, doutor? Dona Isaura, mais uma vez, há várias formas de se tentar aliviar essa dor da coluna, que não só com a utilização de medicamentos. Então, os procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, a terapia intervencionista, ela pode ajudar muito que a senhora possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, faça a avaliação com alguém na região para ver se pode fazer algum tratamento nesse nível, né? As terapias minimamente invasivas, então dá uma qualidade de vida melhor para a senhora. Doutor, chegou aqui já que nós estamos no Paraná, vamos ficar um pouquinho por lá. A nossa amiga Ana Maria do Paraná, que manda-se um e-mail para a gente, coloca-se uma situação, né? Doutor, estou assistindo o programa, estou gostando muito, onde fala sobre os problemas da coluna. Peço, por favor, que me responda apenas essa pergunta. Fui ao ortopedista com o laudo de um exame de ressonância magnética e constava que eu tinha 2 hérnias de disco na coluna cervical e também sinais de invaginação vertebrobasilar e leve, insinuação nas tônsilas, é isso? Cerebrais, que pode estar relacionado à malformação de Arnold-Chiari, tipo 1. O meu questionamento esta malformação de Arnold-Chiari está colaborando para as dores que sinto na coluna cervical, onde consta que tenho hérnia de disco? Esta malformação é grave? Pode me prejudicar futuramente? Qual o tipo de exercício que devo fazer? Por favor, me responda. Desde já um grande abraço. Ana Maria do Paraná, doutor. O que ela tem aqui, doutor? Aqui? Olá, dona Ana Maria. A formação de Arnold-Chiari, na verdade, ela não é a causa da sua dor, ela é um achado onde existe um defeitozinho na formação do líquor aí na região da coluna, né? E provavelmente a dor que a senhora sente está relacionada mais com o desgaste dos discos, com a hérnia, do que com a formação de Arnold-Chiari. Mas se a senhora tiver qualquer tipo de dúvida, é importante procurar um neurologista para ver essa formação de Arnold-Chiari, que raramente ela precisa de alguma intervenção cirúrgica para corrigi-la, né? Mas a provável causa das dores são realmente as degenerações dos discos que a senhora relatou aí nos exames. Doutor, aqui o nosso amigo Francisco Mamed, ele que é de Cachoeira Dourada, né? Não sei o que estado que é, será que São Paulo, outro estado, enfim. Mas bem-vindo, Francisco, Deus abençoe o senhor, viu? Ele é sedentário, doutor, sou sedentário e sinto muitas dores nas costas. De dia não sinto nada, mas quando chega a noite e vou dormir, não consigo descansar por causa das dores. O que fazer, doutor? Nosso amigo Francisco Mamed, doutor. Olá, senhor Francisco. Mais uma vez, é importante que o senhor faça realmente uma avaliação especializada para saber qual é a causa da sua dor, mas como o senhor próprio disse aí no começo do e-mail, o senhor é sedentário. É muito importante, o que é mais importante hoje para a coluna é que a gente tenha uma atividade física de rotina. Então, hoje, com a vida que a gente leva, cada vez menos a gente faz atividade física e cada vez mais a gente é submetido a estresse e realmente isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje para as dores na coluna. Então, é muito importante que tenhamos uma atividade física de rotina cotidiana para tentar realmente fortalecer a coluna e os seus músculos, mas já com a dor instalada é importante fazer uma avaliação, fazer exames, uma ressonância magnética e procurar um médico especialista para que possa orientá-lo no que fazer para a sua dor. A Simone Antônia de Souza Barros, de Jaguariúna, São Paulo. Dona Simone, um beijo para a senhora, viu? Muito obrigado por representar aí a sua cidade e nos acompanhar. Eu tenho muitas dores na coluna, pois já me consultei com vários médicos, não consigo sair de casa por conta das dores. O que faço? Gostaria de saber em que consultório o doutor atende, se possível me passar o contato.
Essa segunda parte da pergunta, assim, eu vou responder. No final do vídeo de saúde hoje, eu vou falar o telefone, o e-mail da Clínica Singular, o telefone para a senhora chegar é pertinho da sua casa, viu? Pertinho da sua casa. Vale a pena visitar lá, viu? E, doutor, então no final eu passo todos os créditos, os telefones da clínica aqui. Doutor, então ela tem muitas dores, não consegue sair de casa. O que fazer? É a Simone. Dona Simone, realmente várias coisas podem ser feitas, precisa de uma avaliação detalhada para saber qual é a causa da dor que tá afligindo a senhora, mas com certeza hoje existem inúmeras coisas que podem ser feitas para tentar acabar com essa dor ou para tentar amenizar essa dor no mínimo. Então, realmente, uma avaliação pode ser feita aí. Olá, fiz uma cirurgia na cervical, coloquei uma prótese na C5, C6, C7. Quando fala C5, C7 é dentro da coluna, aquelas vértebras, né? Nós temos, na verdade, 7 vértebras na coluna cervical, 13 vértebras na coluna torácica, 5 vértebras na coluna lombar. Então, mais em cima, no meio e embaixo, é isso? Né? E mais a região sacrococcígea, né? Que dão 5 vértebras na região sacral e mais 4 no cóccix. Então, ao total aí são 33 vértebras. Então, a C5, C6 e C7 é na cervical. São as 3 últimas vértebras da coluna cervical. Faz 3 anos. Nos últimos dias apareceu uma dor na parte esquerda, próximo ao quadril. Fui ao médico e ele desconfia que é sacroiliite, é isso? Sacroiliite. Né? Receitou medicamentos e pediu alguns exames. E a dor continua. Nunca ouviu falar sobre esse assunto. O que causa? É grave? Tem relação com a cervical? Sou professora há 25 anos. Parabéns, primeiramente, né? Quero me aposentar por tempo de serviço. Deu até uma risadinha aqui. É a nossa amiga Maria Aparecida, doutor. Então, vamos descrever o caso dela. Dona Maria Aparecida, essa dor que apareceu no quadril não tem nada a ver com a dor da cervical. E pode ser, sim, uma dor sacroiliaca. A dor sacroiliaca é a terceira causa mais comum de dor crônica na coluna. Em torno de 20% de todas as pessoas que têm dor crônica na coluna lombar têm como causa principal a dor sacroiliaca, que nada mais é do que o final da articulaçãozinha da coluna com a bacia. Então, é a última parte da coluna que articula com os ossos da bacia, com o ilíaco, né? E é uma fonte importante de dor na coluna lombar. Então, o seu médico provavelmente ele pode estar cheio de razão, mas é uma dor que tem um tratamento bastante específico e também as terapias minimamente invasivas, como a radiofrequência, pode ser um tratamento bastante efetivo para a dor sacroiliaca. Maravilha, muitas perguntas chegando através do telefone, do e-mail, vale a pena. Então, vou chamar mais um intervalo. Na sequência, mas temos muito mais informações para você. Não sai daí. Esse é o Vídeo de Saúde, foi desenhado só para você. Então, ele volta já. Cuidem-se com a automedicação. Então, hoje é muito fácil a gente tomar anti-inflamatório. A gente vai na farmácia e compra um anti-inflamatório sem receita médica. A gente recebe pacientes, às vezes, que estão em diálise ou coisas assim, pelo uso crônico de anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios não são isentos de risco, eles podem trazer sérios prejuízos quando tomados cronicamente. Então, não é realmente uma maneira adequada de cuidar da sua dor. Então, cuidem-se realmente, muita atenção com o uso crônico dos anti-inflamatórios.